Boa tarde, alunos do PISM 2 do curso Livia Kingma. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo sobre o Brasil e Império, a aula de História, e vamos estudar a política externa no Segundo Reinado. A página da apostila que vocês precisam acompanhar é a página 45 e a página 46 da apostila. Não esqueçam, a leitura da apostila é indispensável. Antes de nós irmos propriamente ao tema da política externa no Segundo Reinado, eu queria fazer uma paradinha aqui para a gente discutir o que é política externa. Política externa é um conjunto de atitudes, de posicionamentos que a nação toma em relação às outras nações do mundo, é como ela se relaciona com as outras nações. Duas coisas, assim, são fundamentais em qualquer política externa de qualquer país. Primeiro, os interesses econômicos e segundo, a segurança nacional. Todo país, quando age no cenário internacional, no xadrez do cenário internacional, ele leva em conta esses dois princípios, a sua segurança e ver aonde ele vai tirar mais vantagens econômicas, tá? Essa é a regra do mundo capitalista. O Brasil, no Segundo Reinado, enquanto nação soberana, ele tinha duas questões muito delicadas no que diz respeito à nossa política externa. Primeiro, nossa relação com os ingleses e segundo, nossa relação com os nossos vizinhos lá da região sul, Argentina, Uruguai e Paraguai. Eram dois pontos frágeis da política externa brasileira. Com a Inglaterra, nossa relação era tensa devido à intromissão exagerada dos ingleses nos nossos assuntos internos. A Inglaterra, desde o momento em que o Brasil ficou independente, a nossa proximidade econômica em relação aos ingleses era muito grande. O Brasil vivia uma grande crise econômica, o Brasil não tinha nenhum grande produto na nossa pauta de exportação, então nós começamos a fazer o quê? Pedir muito dinheiro emprestado aos ingleses. E como eles haviam feito a Revolução Industrial e o capitalismo deles estava em franca expansão, eles procuravam ao longo do globo terrestre áreas para o quê? Investir dinheiro. Era aqui no Brasil que eles faziam isso, tá? Principalmente na América, tá? Havia outros estados. A Inglaterra era a grande potência mundial da época, mas a presença deles aqui no Brasil era muito grande economicamente falando, emprestando dinheiro a gente, vendendo fiado para a nossa nação. Em troca, o Brasil tinha que ser o quê? Submisso, fazer tudo que os ingleses queriam. A famosa chantagem econômica. Qual que era a conversa dos ingleses com as nossas autoridades? Ou vocês brasileiros fazem o que eu quero, deixa eu só tomar um pouco d'água aqui, fazem o que eu quero, ou do contrário, eu não vou emprestar mais dinheiro a vocês, ou do contrário, vocês vão ter que pagar tudo aquilo que vocês me devem, ou do contrário, eu não vendo mais fiado a vocês. O Brasil tinha que negociar com os ingleses sempre o quê? De cabeça baixa diante essas pressões econômicas. O ponto mais crítico da interferência inglesa em assuntos brasileiros, que vai causar até o rompimento Brasil e Inglaterra, vão ser as chamadas questões Christians. A primeira questão Christian e a segunda questão Christian. William Christian era um embaixador inglês aqui no Brasil, um cara muito soberbo, um cara muito arrogante, ele que conversava pelo governo inglês aqui no Brasil e ele que defendia os interesses da Inglaterra junto ao nosso país. As duas questões Christians é a seguinte, a primeira, um navio inglês afundou próximo ao Rio Grande do Sul, um navio chamado Beagle, e os brasileiros saquearam a carga. William Christie se apresentou às autoridades brasileiras, exigiu que o Brasil, além de ressarcir aquela carga roubada, ainda indenizasse pela embarcação que havia sido afundada. As autoridades brasileiras, numa atitude assim única, peitaram os ingleses, falaram que não iam indenizar nem aquela carga e que também não iriam indenizar o navio afundado. Houve um imbróglio, uma briga, os ingleses querendo a indenização, o Brasil falando que não ia indenizar. Quando acontecia isso no direito internacional na época, chamava-se um árbitro, alguém neutro para decidir a questão. O convidado foi o rei da Bélgica, o rei Leopoldo, e ele deu ganho de causa ao Brasil. Uma atitude rara durante o Segundo Reinado, o Brasil peitar a Inglaterra dessa forma. Então essa foi a primeira questão crítica. O Brasil ganhou a parada, não teve que indenizar
nem a embarcação, nem a carga roubada, mas estremeceu um pouco a relação com os ingleses. Os ingleses não gostaram desse arrobo, dessa valentia dos brasileiros de contestarem uma exigência inglesa. A segunda questão crítica foi o seguinte: alguns marinheiros ingleses, pouco tempo depois, estavam no centro do Rio de Janeiro aprontando, eles estavam tontos, fizeram maior quebra-quebra. Há relatos, alguns historiadores falam que eles até defecaram nas ruas do Rio de Janeiro, marinheiros ingleses, arrumando confusão. Eles foram presos por policiais brasileiros, autoridades brasileiras. William Christie, mais uma vez esse sujeito, se apresentou às autoridades brasileiras e ele exigiu o seguinte: que o governo brasileiro, além de soltar aqueles marinheiros, alegando que eles eram súditos da rainha da Inglaterra, eles não podiam ser julgados por lei brasileira, ainda queria que o governo brasileiro se retratasse, pedisse desculpa publicamente. O governo brasileiro novamente peitou os ingleses, falou: não vamos soltá-los, eles estavam errados, vão permanecer presos e nós é que queremos desculpas. E ficou mais um embrólio, mais uma confusão Brasil e Inglaterra, até que novamente o árbitro internacional foi chamado e novamente foi dado ganho de causa ao Brasil. Esses dois episódios renderam que o governo brasileiro pedisse aos ingleses que retirasse o William Christie aqui do Brasil. O governo inglês, em retaliação é uma espécie de vingança, fez o seguinte: tirou o William Christie, tirou toda a representação diplomática aqui no Brasil e cortou relações com o Brasil. Cortar relações, falando uma linguagem bem clara para vocês, alunos, é como se falasse assim: tô de mal, não comprem nem vendam nada para vocês. Isso aconteceu, o governo inglês rompeu com o Brasil durante o Império algum tempo, porque o Brasil também não aguenta segurar essa autonomia muito tempo, esse distanciamento do governo inglês durante muito tempo, graças à nossa grande dependência econômica. Essas foram as duas questões críticas que custou ao Brasil o rompimento com a Inglaterra. Outra questão complicada na política externa brasileira é as nossas fronteiras com os nossos vizinhos da região sul, Argentina, Uruguai e Paraguai. Ali sempre foi uma região problemática desde a era colonial, que ali foi uma região muito problemática. Deixa eu só dar uma mexida aqui no celular, tirar o som.